Árvore da Vida 2, de Alessandro Oliveira dos Santos. O primeiro portão, estudo sobre círculos e retidão, contendo 5 ramificações. Etz Haim, Isaac Luria. Introdução. Neste ensinamento, somos convidados a revisitar os mistérios da criação através da perspectiva da Árvore da Vida, onde a luz infinita se manifesta inicialmente em sua totalidade e, ao sentir o desejo de se tornar semelhante ao Criador, impõe a si mesma um processo de restrição, o Tzintizum. Esse movimento, que passa do estado dos Igul imperfeitos para a ordem dos Yosher, simboliza a jornada espiritual do homem. Sair da recepção passiva para a ação doadora, transformando seu desejo em uma força de correção e união com o divino. Ao acompanhar essa dinâmica, o texto revela que o verdadeiro propósito não está apenas em receber a luz, mas em aprender a transmiti-la, alcançando assim a equivalência de forma com aquele que é a fonte de toda bondade. Que estas palavras possam servir de guia e inspiração para aqueles que buscam não apenas o conhecimento, mas a experiência viva da conexão com o Criador, despertando em cada um o desejo de transformar a própria essência em um canal de luz e doação. Capítulo 1. Estudo da Árvore da Vida. O primeiro portão, estudo sobre círculos e retidão, contendo 5 ramificações. Etz Haim de Isaac Luria. No princípio, antes de qualquer criação, existia apenas a luz infinita, chamada Or Ein Sof. Essa luz era pura, perfeita e preenchia toda a existência, sem qualquer falta ou limitação. Não havia separação entre o Criador e sua manifestação, pois está escrito, eu e meu nome somos um. Isso significa que o Criador e a luz que dele emana eram completamente unidos. Dentro dessa plenitude existia um grande recipiente espiritual, chamado Malhut de Ein Sof. Ele era como um vasto oceano recebendo a luz do Criador sem restrições. Mas, em algum momento, surgiu dentro desse recipiente um despertar. Um desejo não apenas de receber, mas de se tornar semelhante ao próprio Criador. Malhut percebeu que o Criador é aquele que doa, aquele que dá sem limites, e desejou também experimentar essa qualidade. Esse desejo provocou um grande acontecimento espiritual, a retratação da luz, chamada Tzintizum. Para se tornar doadora como o Criador, Malhut restringiu a recepção da luz e a luz se afastou, deixando um espaço vazio. Esse momento foi essencial para o surgimento da criação como a conhecemos. Pois, com essa retratação, foi estabelecida a base para um novo processo, a manifestação da luz em 4 fases, que moldaram toda a realidade espiritual e material. Agora, imagine, se, no início, tudo era preenchido pela luz infinita e não havia falta alguma, porque surgiu esse desejo de mudança dentro de Malchut. O que isso nos ensina sobre o propósito da criação e o papel do ser humano nela? A pergunta que surge é, se, no início, tudo era preenchido pela luz infinita e não havia falta alguma, por que surgiu esse desejo de mudança dentro de Malchut? A resposta está no próprio propósito da criação. Os cabalistas ensinam que o Criador é o doador absoluto, e tudo o que ele faz é para o bem das criaturas. Se ele criou um ser para receber sua luz, essa criatura, no início, estava completamente satisfeita. No entanto, com o tempo, um novo discernimento surgiu dentro de Malchut. Se eu apenas recebo e nada dou em troca, sou oposta àquele que me criou. Aqui está o segredo do pensamento da criação, o desejo de equivalência de forma. Malhut sentiu vergonha ao perceber que era apenas receptora e, por isso, quis tornar-se semelhante ao Criador. Esse despertar interno levou à restrição da luz, ao Tzintizum, abrindo caminho para um novo sistema em que a criatura poderia alcançar a perfeição não apenas como receptora, mas como participante ativa da obra divina. A segunda pergunta, o que isso nos ensina sobre o propósito da criação e o papel do ser humano nela? O homem foi criado com um grande desejo de prazer. No entanto, se ele apenas recebe, permanece distante do Criador. Por isso, toda a estrutura da criação foi feita para que o ser humano aprenda a transformar seu desejo egoísta em um desejo de doar. Assim, ele não apenas recebe, mas se torna semelhante ao Criador, atingindo a verdadeira felicidade e plenitude.
Esse é o caminho da correção, aprender a restringir o desejo egoísta, elevar uma oração sincera, Man, e atrair a luz da correção, Oraticum. Dessa forma, o homem percorre a mesma jornada de Malhut de Ensof, corrigindo-se até alcançar a adesão completa ao Criador. Estamos analisando sobre círculo e retidão que contém 5 ramificações. É preciso entender que estamos falando do início da criação. Segundo os ensinamentos cabalísticos profundos e secretos, no princípio havia apenas a luz simples, Or Sof, que preenchia toda a existência. Dentro dessa plenitude, encontramos Malhut de Ensof, o recipiente primordial que continha em si toda a luz do Criador. Está escrito, eu e meu nome somos um, indicando que a fonte e sua manifestação eram inseparáveis. O Ma'atsil, emanador, e o Neessal, emanado, estavam unidos em perfeita harmonia. No entanto, Malhut de Ensof, desejando não apenas receber, mas também embelezar-se e doar como Criador, experimentou um despertar interior. Esse anseio levou ao primeiro grande evento da criação, a retratação da luz, o Tzintizum. A luz infinita retirou-se, deixando um espaço vazio, um campo onde o desejo de doar poderia ser realizado. A partir desse momento, a luz começou a manifestar-se em estágios sucessivos, dando origem às 4 fases da luz direta, estruturando a realidade espiritual e estabelecendo o alicerce para toda a criação. O estudo sobre círculos e retidão, mencionado no Etz Chaim, contém em si os segredos da estrutura da criação. Quando os cabalistas falam sobre círculos, Igulin, e retidão, Yosher, eles estão descrevendo 2 modos fundamentais em que a luz do Criador se manifesta para dar forma à realidade. Os círculos, o estado inicial da criação. No princípio, a luz de Or Sof preenchia tudo de maneira igual, sem distinções, como um círculo perfeito. Esse estado é chamado de Igulin, pois nele não há hierarquias, níveis ou mudanças, tudo está igualmente submerso na plenitude da luz. Neste estado, Malhut de Ensof recebe a luz sem restrições, pois ainda não despertou dentro dela o desejo de se tornar semelhante ao Criador. O círculo representa a perfeição inicial da criação, onde tudo existe em absoluta harmonia e sem esforço. A retidão, o caminho da correção. No entanto, como foi mencionado, Malhut sentiu o desejo de não apenas receber, mas também doar como o Criador. Esse despertar levou ao Tzintizum, a retratação da luz. Quando a luz se retirou, deixou um espaço onde Malhut poderia iniciar um novo processo, o caminho de retidão, chamado Yosher. Yosher representa um sistema onde a criatura avança gradualmente, de um estado inferior para um superior. Aqui já não há um recebimento automático da luz, como nos círculos, mas um esforço consciente da criação para alcançar equivalência de forma com o Criador. É nesse ponto que surgem as 5 ramificações mencionadas no Etz Chaim. Elas representam as 5 fases principais do desenvolvimento da criação. Primeira ramificação, Keter, a vontade do Criador de doar infinita bondade. Segunda ramificação, Rohimá, a luz da sabedoria que preenche o ser criado. Terceira ramificação, Biná, a decisão da criatura de não apenas receber, mas também doar. Quarta ramificação, Zeir Anpin, o processo de equilíbrio entre recepção e doação. Quinta ramificação, Malhut, o desejo plenamente corrigido, que recebe a luz com intenção de doar. A jornada do homem. Esse estudo não é apenas teóricos. Ele nos ensina que cada um de nós começa sua vida espiritual no estado de círculo, onde simplesmente recebemos a vida sem compreender seu propósito. No entanto, chega um momento em que despertamos para um chamado interno: como posso me tornar semelhante ao Criador? Esse despertar nos coloca no caminho de retidão, onde precisamos nos elevar, passo a passo, até alcançarmos um estado corrigido, onde a luz pode voltar a preencher-nos de maneira completa, mas agora com consciência e intenção de doação. Assim, o estudo sobre círculos e retidão nos revela o plano do Criador para a criação e o caminho do homem para alcançar a perfeição espiritual. O tema das luzes redondas, Orot e Igulin, e luzes diretas, Orot e Yosher, está no cerne do estudo cabalístico, e sua explicação se relaciona com a estrutura metafísica e espiritual dos mundos e a ordem da criação.
Essa explicação aborda conceitos profundos e exige uma abordagem cuidadosa, como mencionado no texto, para evitar se perder nos mistérios profundos da criação. A. Luzes redondas, Orochi e Gulin. As luzes redondas representam uma manifestação da luz divina onde há uma igualdade em todas as direções. Isso implica uma ausência de hierarquia ou diferença, indicando que a luz circunda todos os aspectos de forma homogênea. No contexto cabalístico, simbolismo, as luzes redondas representam o estado potencial e o equilíbrio antes da formação de estruturas específicas. Função, essas luzes são associadas ao conceito de Ein Sof, infinito, indicando que o Criador está além de qualquer definição ou limitação. Relação com a criação, elas preparam o espaço para a manifestação das luzes diretas, criando o ambiente onde a diversidade e a diferenciação podem ocorrer. B. Luzes diretas, Orochi e Osher. As luzes diretas, por outro lado, refletem um movimento linear e hierárquico, que estabelece uma ordem específica no processo de criação. Simbolismo, representam o estado ativo da criação, onde há um propósito e direção claros. Função, essas luzes estruturam os mundos espirituais e materiais, criando níveis de existência e interconexão entre eles. Relação com a criação, é por meio das luzes diretas que os mundos superiores e inferiores são formados, seguindo uma ordem de desdobramento que reflete a vontade divina. C. 5 ramos e a ordem da criação. Os 5 ramos, mencionados no texto referem-se aos 5 níveis ou degraus pelos quais a luz divina se manifesta nos mundos espirituais e materiais. Esses níveis incluem Keter, coroa, a luz inicial mais elevada, conectada ao Ein Sof. Rohima, sabedoria, a primeira emanação da luz divina. Binah, entendimento, o nível onde a luz se refina e se prepara para a expansão. Tiferet, beleza, o equilíbrio entre os aspectos emocionais e estruturais da criação. Malhut, realeza, a manifestação final no mundo físico. O Tratado Hagigah, parte do Talmud, discute as leis das oferendas festivas, Korban Hagigah, trazidas ao templo em Pessar, Shavuot e Sukkot, além de temas místicos sobre a criação e a Merkavá, carruagem divina. Existe o conceito de acima, abaixo, diante e atrás, refere-se aos diferentes aspectos da criação e à relação entre os mundos superiores e inferiores. Acima e abaixo, representam a hierarquia espiritual e a ordem pela qual a luz divina desce do Ein Sof até os mundos mais baixos. Diante e atrás, representam o processo de revelação, diante, e ocultação, atrás, da luz divina em cada nível. A questão do tempo na criação. A pergunta central sobre por que o mundo foi criado em um momento específico está relacionada à ordem de desdobramento dos mundos. Cada mundo é criado em um tempo designado, seguindo a preparação dos mundos superiores. Não há como antecipar ou atrasar a criação, pois ela segue a ordem perfeita da propagação da luz divina. Esses conceitos enfatizam que a criação é um processo ordenado e profundo, refletindo a interação entre luz infinita e estruturas finitas. A compreensão desses mistérios depende de uma abordagem cuidadosa e da elevação espiritual, pois mergulhar além do necessário pode levar a mal-entendidos ou confusões, como alertado pelos sábios no Tratado Hagigah. Sobre Igulin, Osher e a correção da alma. Quando falamos sobre círculos, Igulin, e retidão, Osher, não estamos lidando apenas com geometrias espirituais abstratas, mas com modelos de relação entre a criatura e o Criador, entre a alma e a luz. O sistema de Igulin representa o estado em que o Criador doa igualmente a todas as criaturas, sem diferenciação. Porém, nesse estado, a criatura ainda não tem consciência de si. Ela recebe, mas não sabe por quê, de quem, e nem com que intenção. É como uma criança recém-nascida, envolta de amor, mas inconsciente da realidade. A linha, Osher, surge quando a criatura deseja tornar-se semelhante ao Criador. Isso exige ordem, esforço, estrutura. A linha é o caminho da retificação, onde cada um recebe conforme sua preparação interna. E o mais belo é que essa ordem não anula o amor absoluto do Criador, mas o revela em profundidade, à medida que a criatura se desenvolve em equivalência de forma. É aqui que começa a vida espiritual de verdade.
Muitos perguntam, mas por que o Criador criou o mundo assim, com tanto sofrimento, ocultação e esforço? A resposta está justamente nessa transição entre Igulin e Iosher. O prazer absoluto e imediato, o estado de Igulin, não constrói uma alma. O que nos torna humanos é o espaço vazio criado pelo Tsintizum, onde escolhemos nos tornar semelhantes à fonte. Nas relações humanas, isso se reflete claramente. Quando tratamos todos com igualdade externa, como no estado de círculos, podemos manter uma harmonia aparente. Mas quando queremos construir algo verdadeiro, como confiança, amor, reciprocidade, precisamos entrar na linha, reconhecer as diferenças entre nós e trabalhar para nos conectarmos acima delas. Isso é Iosher. Não é a igualdade superficial, mas a unidade conquistada. A estrutura dos 5 partes o fim, ou 5 fases da luz direta, é a estrutura interna da alma humana. Quando Malchut se restringe, ela abre espaço para que esses níveis se revelem dentro dela. Cada um de nós carrega essas 5 fases dentro de si. O trabalho espiritual é descobri-las, e alinhá-las com a luz que nos chama de volta para casa. Você pode ver isso nas nossas dificuldades do dia a dia. Quando sentimos um vazio, uma frustração, uma vontade que parece nunca se satisfazer, isso é a Berinah Dalet se manifestando. É o ponto onde o desejo atinge seu auge e não pode mais ser preenchido por prazeres efêmeros. Ali começa o verdadeiro desejo espiritual, aquele que só se sacia com sentido, com conexão, com propósito. A transição de Igulin para Iosher também explica o processo coletivo da humanidade. Hoje estamos saindo de um estado de globalização caótica, um Igul desordenado onde todos estão misturados sem propósito, e caminhando em direção a uma nova organização baseada em interdependência e responsabilidade mútua. A humanidade está sendo empurrada para o Iosher, ou nos organizamos conscientemente ou enfrentaremos sofrimentos que nos forçarão a isso. Por isso, os cabalistas dizem que o sistema espiritual é perfeito, mas nós é que precisamos corrigir nossa percepção dele. O Criador não muda, a luz é constante, mas ao restringirmos nossos desejos egoístas, criamos dentro de nós vasos que recebem essa luz corretamente. Esse é o segredo da equivalência de forma. Não mudamos o mundo, mudamos a nós mesmos, e o mundo muda conosco. O conceito de vergonha espiritual, Bochá, é central nesse processo. Não é vergonha no sentido humano, de culpa ou humilhação. É um sentimento elevado, uma percepção fina de que ainda não estamos em adesão com o Criador. Essa vergonha não nos paralisa, ela nos impulsiona. É o chamado interior da alma para ser mais, para se tornar um doador, um parceiro no propósito da criação. No final do caminho, a alma retorna ao estado de plenitude, mas agora com consciência, com mérito, com amor verdadeiro. O Criador e a criatura tornam-se um, não pela imposição da luz, mas pela livre escolha do desejo de doar. Esse é o estado de Gemar Tikkun, a correção final. Um círculo se fecha, mas agora com um centro, a intenção corrigida da criatura. Por isso, estudar esses temas, por mais abstratos que pareçam, é uma forma de reconstruir a alma. Cada conceito que você internaliza, cada distinção que você compreende entre luz e vaso, entre círculos e linha, entre recepção e doação, é um passo rumo à semelhança com o Criador. E esse é o maior prazer que existe, não apenas receber, mas tornar-se como Ele. Amar como Ele ama, dar como Ele dá, existir como Ele existe, eternamente. A restrição de Malhut, o caminho até sua correção. Malhut de Ensof, a criatura que contém em si todos os desejos e toda a abundância, experimenta a plenitude absoluta da luz do Criador, pois Ele é o bom que faz o bem. Contudo, este prazer infinito, concedido sem esforço próprio, sem mérito adquirido, revela uma lacuna profunda e essencial, a ausência de equivalência de forma entre o recebedor e o doador. A criatura sente a dissonância entre sua natureza passiva e receptiva e a fonte da luz, que é a absoluta doação. Assim como um hóspede à mesa de um anfitrião generoso que oferece um banquete de delícias, Malhut, em um primeiro momento, se regozija no prazer que recebe.
Mas logo um pensamento se infiltra em seu ser: se tudo que recebo é sem esforço, sem minha participação ativa, sou apenas um recipiente passivo, um reflexo vazio da vontade do outro. Assim surge o constrangimento, a vergonha existencial que sacode as fundações da criatura. E assim como um homem digno recusa-se a viver de esmolas, Malhut ergue-se e diz: não receberei a menos que possa receber como o doador doa. Eis o mistério da restrição, Sintis 1 Aleph, que não é negação da luz, mas a afirmação do desejo de semelhança. Malhut não renuncia ao prazer, mas ao prazer recebido sem intenção de equivalência com o Criador. Ela fecha-se para a recepção sem mérito, sela os portões da abundância, e nesse instante nasce o primeiro espaço para um processo ativo de retificação. O Criador, ao ver a decisão da criatura, não a abandona. Em sua infinita sabedoria, ele estabelece um sistema onde Malhut poderá receber a luz, mas com esforço próprio, mérito conquistado, em um trabalho onde cada passo, cada pequena conquista, reconstrói a relação entre Criador e criatura não mais como um banquete de um anfitrião e um convidado embaraçado, mas como um vínculo de parceiros, de equivalentes. Assim se inicia a descida da luz pelos mundos de Adan-Kedimon, Atzilut, Beriah, e Etzira e Asiah, onde a criatura se veste com filtros e camadas, ajustando sua capacidade de receber de acordo com seu grau de correção. E cada estágio da jornada da alma é um refinamento, um despojar-se da recepção egoísta e um aprender a receber com intenção de doar. Por fim, quando Malhut corrige todos os seus desejos, a luz do Criador retorna sem barreiras, sem restrições, mas agora preenchendo um ser que não apenas recebe, mas recebe para doar. A criatura não é mais um simples receptáculo, mas um ser consciente, ativo, cuja alegria não é apenas o prazer recebido, mas a semelhança conquistada com aquele que é o bom e faz o bem. Assim se completa o ciclo. O hóspede que um dia envergonhou-se por comer sem mérito agora se senta à mesa com o anfitrião, não mais como um estranho que recebe, mas como um amigo que compartilha do mesmo propósito. E o Criador, em sua sabedoria, sorri, pois seu desejo era que a criatura não apenas existisse, mas que se tornasse, de fato, como ele. Recapitulando, esse processo fundamental da criação, segundo a Kabbalah. Vamos esclarecer esses conceitos em ordem. A Ein Sof, a luz infinita preenchia tudo, sem restrição. Criador e criatura estavam unidos sem distinção real. Malhut de Ein Sof, o desejo de receber surge dentro da luz infinita. Malhut percebe que está apenas recebendo e quer se tornar semelhante ao Criador. As 4 fases da luz direta, Dalet Beshinot de Or e Ashar, o desejo de receber se desenvolve gradualmente em 4 etapas até chegar a um estado onde Malhut deseja receber tudo conscientemente. Sintis 1, Malhut percebe que sua recepção é egoísta e restringe a luz, criando um espaço vazio para um novo processo de recepção com intenção de doar. Ou seja, as 4 fases da luz direta vêm antes do Sintis 1, porque elas descrevem a formação do desejo dentro de Malhut, antes que ela decida se restringir. Depois do Sintis 1, surgem os mundos espirituais, partes Ufim e Sefirot, que são as estruturas da correção. Diferença entre Igulin e Yosher. Igulin, círculos, representam um sistema em que a luz se espalha igualmente em todas as direções, sem hierarquia ou distinção. Essa é a estrutura original antes do Sintis 1, onde a luz preenchia toda a realidade igualmente. Yosher, retidão, linha, surge após o Sintis 1, quando Malhut restringe a recepção da luz e cria um novo sistema onde a luz entra de maneira ordenada, gradual, através dos mundos espirituais e partes Ufim. As 4 fases da luz direta pertencem ao sistema de Yosher, pois descrevem o desenvolvimento do desejo de receber da criatura até sua plena realização antes do Sintis 1. Depois do Sintis 1, a luz já não preenche a realidade uniformemente como antes, Igulin, mas sim de maneira gradual e ordenada, Yosher, permitindo a correção do desejo. Já o conceito de Sefirot é plural de Sefirah, que representa as qualidades do Criador na sua emanação e criação. Temos 5 Igulin correspondentes às 5 Sefirot principais.
Keter, Shoshima, Binah, Zeir Anpin, que contém Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Hod e Yesod, e Malhut. O que são os Igulim? Os Igulim representam a fase antes do Tzimtzum, quando a luz preenchia toda a realidade igualmente, sem hierarquia. Nesse estado, a luz se espalhava em todas as direções, sem prioridade entre as Sefirot, pois Malhut ainda não havia restringido sua recepção. Qual a diferença para Yosher? Após o Tzimtzum, surge o sistema de Yosher, linha, retidão, onde as mesmas Sefirot aparecem, mas agora organizadas hierarquicamente, como um fluxo vertical de cima para baixo. Isso ocorre porque a luz já não entra de maneira uniforme, mas sim de forma medida e com intenção. Ou seja, os Igulim representam o estado anterior ao Tzimtzum, enquanto Yosher é o sistema que surge após a restrição da luz. A luz de Ein Sof continua sendo simples e una, mesmo com os 5 Igulim. O que muda não é a luz em si, mas a forma como ela é recebida pelos desejos. Como isso funciona? A luz de Ein Sof é simples. Antes do Tzimtzum, a luz não tem divisões ou diferenciações, ela é una, perfeita e infinita. Os 5 Igulim não afetam a luz, apenas a recepção. Os 5 Igulim representam os diferentes níveis do desejo de receber dentro de Malhut de Ein Sof. Como os desejos não são iguais, Keter tem um desejo menor que Malchut, por exemplo, a luz é percebida de forma diferente em cada nível, mas continua sendo a mesma luz. Analogia: imagine o sol iluminando uma sala com janelas de tamanhos diferentes. O sol é o mesmo, mas a quantidade de luz que entra em cada janela depende do tamanho dela. Os 5 Igulim são como essas janelas, de diferentes capacidades dentro da estrutura do desejo. Portanto, mesmo com os 5 Igulim, a luz continua simples e una, pois a multiplicidade surge apenas na forma de recepção do desejo, não na luz em si. O desejo de receber em Malhut de Ein Sof é a forma pela qual a luz transmite seu anseio de doar. Esse desejo é a raiz de todos os ramos da criação, refletindo-se nas 4 fases da luz direta, até alcançar Malchut, que impõe a restrição sobre si mesma. Assim, a essência da recepção em Malhut não é um mero desejo isolado, mas a expressão da vontade superior, que molda a criação para que, ao final, ela retorne à sua fonte por meio da equivalência de forma com o Criador. O desejo de receber de Malhut de Ein Sof é a raiz primária do desejo de receber em toda a criação. Esse desejo original é a base para tudo o que se desenrola depois, incluindo as 4 fases da luz direta e a Malhut restringida. Vamos organizar isso em etapas para esclarecer a relação entre causa e consequência. 1. Raiz do desejo, Malhut de Ein Sof. No estado de Ein Sof, Malhut recebe toda a luz sem restrição. Esse desejo de receber não surge por si só, ele é uma forma de recepção do desejo da luz, ou seja, do Criador, pois, o Criador quer doar. Aqui está a raiz da criação. Malhut quer receber tudo, mas depois percebe que está apenas recebendo e deseja se tornar semelhante ao Criador. 2. Desenvolvimento do desejo, as 4 fases da luz direta. O desejo de receber se desdobra em 4 fases, até que Malhut atinge sua plenitude e quer se tornar como o Criador. Isso leva à decisão do Tzimtzum, a restrição da recepção da luz. 3. Malhut restringida e os ramos. Após o Tzimtzum, Malhut já não recebe a luz diretamente. Agora, ela precisa aprender a receber com a intenção de doar. Esse é o início de um novo sistema, onde o desejo de receber se fragmenta e se manifesta nos mundos espirituais e, eventualmente, no nosso mundo físico. Aqui nasce o conceito de raiz e ramos. O desejo original de receber, raiz, se desdobra em múltiplas formas dentro da criação, ramos. O desejo de receber de Malhut de Ein Sof é a raiz de tudo, e a Malhut restringida com suas 4 fases da luz direta são os primeiros desdobramentos desse desejo. Esses desdobramentos vão continuar até os níveis mais baixos da realidade, chegando ao nosso mundo, onde percebemos apenas os ramos, as consequências materiais e espirituais desse processo. Vamos organizar corretamente a estrutura do desenvolvimento da luz e do desejo.
A Ein Sof, a luz infinita, sem limites e sem distinções. É chamada de luz simples, porque não há divisão entre o Criador e a criação nesse estado. Malhut de Ein Sof, o desejo de receber surge dentro da luz infinita. Esse desejo é criado pela luz, pois a essência do Criador é doar, e para doar é necessário um recipiente que receba. Sintizum, restrição, Malhut percebe que sua recepção a distancia da equivalência com a luz e decide restringir a recepção. Isso cria um novo sistema de desenvolvimento. As 4 fases da luz direta, o desejo de receber passa por um processo de desenvolvimento. Keter, fase 0, apenas a luz existe. Rohimá, fase 1, o desejo de receber começa a surgir, mas ainda não tem consciência própria. Binah, fase 2, o desejo começa a querer doar, como a luz. Zeirampin, fase 3, o desejo se mistura entre doação e recepção. Malhut, fase 4, o desejo atinge sua plenitude e se torna completamente receptor. Igulin, círculos, e Iosher, retidão, depois da restrição, a estrutura do desejo toma 2 formas. Igulin, círculos, representam uma forma de influência igual da luz sobre todos os aspectos do desejo, sem hierarquia. Iosher, linha, reta, representa uma estrutura hierárquica, onde a luz entra de forma medida, permitindo que o desejo de receber se corrija progressivamente. Os Sefirot que se mencionou são a estrutura do desejo corrigido dentro do sistema de Iosher, onde as Sefirot se organizam em um formato linear para receber a luz de forma equilibrada. Poderia-se pensar que houve uma contradição de 2 premissas. Primeira premissa: Igulin, círculos, e Iosher, retidão, depois do Tsintizum, da restrição, a estrutura do desejo toma 2 formas. Igulin, círculos, representam uma forma de influência igual da luz sobre todos os aspectos do desejo, sem hierarquia. Iosher, linha, reta, representa uma estrutura hierárquica, onde a luz entra de forma medida, permitindo que o desejo de receber se corrija progressivamente. Segunda premissa: diferença entre Igulin e Iosher. Igulin, círculos, representam um sistema em que a luz se espalha igualmente em todas as direções, sem hierarquia ou distinção. Essa é a estrutura original antes do Tsintizum, onde a luz preenchia toda a realidade igualmente. Iosher, retidão, linha, surge após o Tsintizum. Quando Malhut restringe a recepção da luz e cria um novo sistema onde a luz entra de maneira ordenada, gradual, através dos mundos espirituais e partes o fim. No caso em questão, não há uma contradição real, mas sim uma distinção entre diferentes estágios e perspectivas da revelação da luz no desejo. Vamos esclarecer isso. Antes do Tsintizum, Igulin perfeitos. Antes da restrição, Tsintizum, a luz de Ein Sof preenchia toda a realidade igualmente, sem distinção entre partes. Essa fase é chamada de Igulin, círculos, pois não havia diferença de níveis ou hierarquia, cada parte do desejo era preenchida completamente e de forma igualitária. Isso ocorre porque o Criador, que doa a luz, não tem diferenças ou parcialidades. Após o Tsintizum, surgem Igulin e Iosher. Após o Tsintizum, Malhut restringiu a recepção direta da luz e surgiu uma nova estrutura. Agora, a luz não entra mais diretamente e igualmente em toda a realidade. Em vez disso, surgiram 2 formas de influência da luz. Igulin, círculos após o Tsintizum, mesmo depois da restrição, a luz circunda os desejos de forma igualitária, mas não pode ser recebida diretamente. Essa luz circundante, Or Makif, representa a influência geral do Criador sobre a criação, mas sem um processo de correção interna. Iosher, linha ou retidão, esse é um sistema hierárquico e progressivo, onde a luz entra gradualmente através dos partes Ufim e dos mundos espirituais. Aqui, o desejo de receber precisa se preparar e se purificar para permitir que a luz seja absorvida corretamente. A diferença central: antes do Tsintizum, existiam apenas Igulin, pois a luz preenchia Malhut sem limitação. Após o Tsintizum, Igualin continuam existindo, mas sem recepção direta da luz. Então, foi criado o Iosher, um sistema hierárquico e estruturado de recepção gradual.
Assim, portanto, as duas premissas não são contraditórias, mas referem-se a diferentes momentos do desenvolvimento do desejo de receber e da luz. Os Igualin representam um estado sem hierarquia, enquanto o Yosher surge como a solução para a recepção ordenada da luz após o Tsintizum. Capítulo 2 – Aprofundando o conceito dos Igualin antes do Tsintizum. 1. A luz de Ensof e a perfeição dos Bigulin. Antes da restrição, Tsintizum, existia apenas a luz infinita, Or Ensof, preenchendo o Malchut de Ensof completamente. Essa fase é descrita como Igualin, círculos, porque a luz preenchia tudo de forma uniforme, sem hierarquias ou gradações de níveis espirituais. O motivo é que o Criador é simples e suas leis são absolutas, ele doa de forma igual a todos os aspectos do desejo. O desejo de receber, Kli de Ensof, ainda não expressava restrições ou diferenciações, então a luz o preenchia totalmente e sem distinções. Não havia um cálculo interno dentro do desejo de receber, pois Malchut de Ensof ainda não tinha desenvolvido uma percepção independente de sua própria essência e do Criador. Isso é chamado de igual imperfeitos, pois todas as partes do desejo estavam no mesmo estado sem haver hierarquia ou gradação. 2. O significado de Igualin, círculos. O termo Igulin, círculos, tem um significado profundo na Kabbalah. Ele indica um estado sem hierarquia e sem ordem linear, onde tudo é igual em relação ao Criador. Isso ocorre porque, antes do Tsintizum, não havia diferenciação entre as partes da criação. A luz preenchia tudo simultaneamente e sem filtros. A palavra, círculo, sugere perfeição e igualdade, pois não há topo, base ou lados, é um conceito totalmente equilibrado. Isso contrasta com o conceito de Yosher, retidão ou estrutura linear, que surge após o Tsintizum, onde existe ordem, hierarquia e níveis espirituais. 3. O papel do desejo de receber. O desejo de receber, Hatizon Lekabel, que existia antes da restrição, era absoluto e ilimitado. Ele não realizava nenhuma escolha ou limitação sobre a recepção da luz. Malchut de Ensof recebia toda a luz sem restrições. Não havia separação entre a luz e o Kli. A luz e o desejo existiam em total unidade. Esse estado é chamado de alegria infinita, Oneg Ensof, porque toda a luz preenchia a criação sem barreiras e sem consciência de separação. 4. A razão da restrição, Tsintizum. Mesmo que Malchut de Ensof estivesse completamente preenchida, ela percebeu uma diferença entre si e o Criador. O Criador só doa, enquanto Malchut só recebe. Esse discernimento interno levou Malchut a sentir, bochá, vergonha espiritual, ou seja, a percepção de que ela era puramente receptora e, portanto, diferente do Criador. Para corrigir isso, Malchut decidiu restringir sua recepção, esse é o Tsintizum. A partir do momento em que Malchut restringiu sua recepção, a realidade dos Igulim perfeitos desapareceu e deu lugar à nova estrutura chamada Yosher, Sefirot organizadas em linha e hierarquia. 5. Os dois tipos de ordem espiritual. Depois do Tsintizum, passamos a ter duas formas de disposição da luz e dos desejos. Primeira ordem espiritual, Igulim, círculos, antes do Tsintizum. Tudo era igual e não havia hierarquia. A luz preenchia tudo simultaneamente. Não havia consciência da separação entre Criador e criatura. Na linguagem dos ramos, esta é a raiz, a causa e em potencial das quatro fases da luz direta sem separação do Criador, da luz como as quatro fases e níveis do desejo de receber. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Como Keter, Rohimá, Binah, Zeir Anpin e Malchut, respectivamente. Segunda ordem espiritual, Yosher, linha, reta, depois do Tsintizum. A luz passa a ser recebida de forma parcial e ordenada.
Surge a hierarquia da Sefirot, onde Keter recebe primeiro, depois Rohimá, Biná, Zeir Anpin e Malchut. Na linguagem dos ramos, a consequência surge de fato, na criação das 4 fases da luz direta. E aqui, já a separação do Criador, da luz assim, como das 4 fases e níveis do desejo de receber. Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Como Keter, Roraima, Bina, Zeir Anpin e Malchut, respectivamente. O sistema de ordem e correção se inicia. 6. A transição dos Igualim para o Yosher. Após o Tzintizum, Malchut não recebe mais a luz diretamente. A recepção agora ocorre através do sistema da Sefirot em forma de Yosher. Isso cria a estrutura das Sefirot dispostas em coluna. O processo gradual de receber a luz com intenção de doar. A necessidade de trabalho espiritual para corrigir o desejo de receber. Então, o estado de Igualim perfeitos representa a fase inicial da criação, onde não havia diferenças entre os desejos e a luz preenchia tudo uniformemente. No entanto, esse estado não permitia a independência da criação, pois Malchut apenas recebia sem consciência própria. O Tzintizum rompe com esse estado, permitindo que a criatura comece um processo de correção, aprendendo a receber com intenção de doar. Isso é o que diferencia Igulim, estado original, de Yosher, estado pós-correção. A partir desse momento, a criação inicia sua jornada de semelhança com o Criador, aprendendo a restringir sua recepção e a se tornar doadora. Antes do Tzintizum, em Malchut de Ein Sof, havia infinitos Igulim, círculos, perfeitos. Isso ocorre porque a luz de Ein Sof preenchia toda a realidade de maneira simétrica e homogênea, sem qualquer hierarquia ou limitação. Cada parte do desejo de Malchut recebia a luz sem distinção, pois não havia carência nem ocultação. Explicação técnica: Ein Sof e a simplicidade da luz. O Criador, o desejo de doar, preenche completamente Malchut, pois não há resistência ou restrição no desejo de receber ainda. Essa luz é simples e infinita, pois não há diferença de níveis ou graus de recepção. Os Igulim como expressão da igualdade absoluta. No estado antes do Tzintizum, o desejo de Malchut é totalmente preenchido, sem distinção de importância entre suas partes. Esse estado é representado pelos círculos, Igulim, pois, na geometria espiritual, o círculo simboliza perfeita igualdade em todas as direções. Número de Igulim em Malchut de Ein Sof. Como a luz preenche a realidade sem limitações, o número de Igulim é infinito. Cada Igul representa um aspecto do desejo de receber totalmente preenchido antes da restrição. A ideia de 10 Sefirot em Igulim, Keter, Shoshima, Biná, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzar, Hod, e Esod e Malchut, só surge após o Tzintizum, quando a diferenciação entre graus se manifesta. Por que o Tzintizum é necessário? A recepção automática e passiva da luz de Ein Sof cria um problema. Malchut percebe que está apenas recebendo e deseja se tornar semelhante ao Criador. Para corrigir isso, Malchut realiza o Tzintizum, restringindo a recepção da luz e iniciando a criação do mundo retificado, com hierarquia e distinção entre partes. Resumindo, antes do Tzintizum, existiam infinitos Igulim perfeitos em Malchut de Ein Sof, porque a luz preenchia tudo sem distinção. O conceito de 10 Sefirot e hierarquia só surge após a restrição. Vamos continuar a entender alguns conceitos básicos. Malchut de Ein Sof é o desejo final e completo de receber tudo o que a luz do Criador quer dar. Em outras palavras, representa a criação em seu estado mais puro, quando ainda não há restrição ou limitação. 2 Tzintizum, restrição, é o momento em que esse desejo decide não receber mais automaticamente, pois percebe que receber sem semelhança com o Criador o afasta da fonte da luz. 3 Berinot, fases, são os estágios de desenvolvimento do desejo de receber, divididos em 4 graus. 4 Shoresh, raiz, o início do desejo, ainda muito ligado à luz. 5 Beriná Aleph, primeira fase, começa a sentir um desejo de receber. 6 Beriná Bet, segunda fase, desenvolve um desejo de doar, parecido com o Criador. 7 Beriná Gimel, terceira fase, mistura do desejo de receber e doar.
8 Berinah Dalet, quarta fase, o desejo de receber atinge sua máxima intensidade e percebe que está completamente distante do Criador. Voltando, quando Malhut de Ensof percebe que receber sem intenção de doar a afasta do Criador, ela impõe uma restrição, Sintizum, sobre si mesma. Isso acontece exatamente na Berinah Dalet, pois é nesse estágio que o desejo de receber atinge seu auge. Antes dessa restrição, as fases anteriores, Shoresh, Aleph, Bet e Gimel, estavam na forma de Igulin, círculos. Isso significa que a luz preenchia tudo igualmente, sem nenhuma distinção de níveis ou hierarquia. Tudo era perfeito e sem limitação, pois Malhut ainda não havia decidido se restringir. Mas, ao fazer o Sintizum, Malhut introduz uma nova estrutura chamada Yosher, linha ou retidão, que representa a ordem e o processo gradual de correção do desejo. Em resumo, Malhut se restringiu especificamente na Berinah Dalet, pois é onde o desejo de receber se manifesta plenamente. Antes da restrição, as fases anteriores existiam na forma de Igulin, círculos, onde não havia diferença de níveis. Assim, quando Malhut de Ensof se restringe, ocorre o Sintizum, restrição, e essa restrição acontece especificamente na Berinah Dalet. Isso significa que Malhut restringe sua recepção da luz porque percebe que o prazer infinito recebido diretamente do Criador sem equivalência de forma gera separação espiritual. Esse é o início do desejo de doar em Malhut. Agora, sobre as outras Berinot. Antes do Sintizum, todas as Beshinot dentro de Malhut de Ensof estavam no estado de Igulin, círculos, que representam a influência uniforme da luz sobre todas as partes da criação sem diferenciação de níveis ou restrições. Isso inclui Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet. No entanto, após o Sintizum, a luz não pode mais entrar diretamente em Malhut de Ensof sem a participação da intenção de doar, e por isso surgem os Yosher, linhas ou estruturas diretas, que permitem a recepção da luz apenas com equivalência de forma. Ou seja, antes do Sintizum, todas as Beshinot eram Igulin, mas Malhut, Berinah Dalet, foi a única a realizar a restrição. A partir desse ponto, a luz começa a ser recebida de maneira diferenciada, dando origem a novas estruturas espirituais. Antes do Sintizum, todas as Beshinot eram Igulin, mas Malhut, Berinah Dalet, foi a única a realizar a restrição. E ao mesmo tempo havia infinitos Igulin de Berinot. Sim, antes do Sintizum, todas as Beshinot, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet, existiam na forma de Igulin, círculos, porque a luz preenchia toda a realidade de maneira uniforme, sem distinções de níveis. O conceito de Igulin reflete essa ausência de hierarquia, já que a influência da luz era igual em todos os pontos. No entanto, Malhut, Berinah Dalet, sendo a fase de desejo de receber na sua plenitude, foi a única a realizar a restrição. Isso significa que, apesar de todas as Beshinot existirem como Igulin, somente Malhut decidiu interromper a recepção da luz diretamente, levando ao surgimento da linha, Yosher, e a estrutura posterior dos Partizufim, estruturas espirituais, e dos mundos. Quanto à quantidade de Igulin antes do Sintizum, podemos dizer que eram infinitos porque a realidade de Ensof é infinita, e cada nível de desejo, as Berinot, pode ser subdividido infinitamente. Essa infinitude se expressa na ideia de que dentro de cada Berinah existem detalhes que refletem a estrutura geral, o princípio da holografia espiritual, onde cada parte contém o todo. Digamos que se Malhut de Ensof existe infinito de desejos realizados e completos podem ser divididos em 5 Berinot de Igulin perfeitos. Sim, antes do Sintizum, a luz de Ensof preenchia toda a realidade de maneira uniforme e perfeita. O desejo de receber, Kli, era totalmente preenchido sem qualquer restrição ou limitação. Nesse estado, todas as 5 Beshinot, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel e Dalet, estavam dentro do sistema de Igulin, círculos, onde não havia diferença entre mais interno ou mais externo, pois a luz era simples e preenchia tudo de forma igual. Como o desejo de receber em Malhut de Ensof era infinito, isso significa que havia infinitos níveis dentro de cada uma das Berinot, mas sem qualquer hierarquia ou separação entre elas.
Esse conceito de infinitos Igulim pode ser entendido como uma expressão da completude e perfeição desse estado antes da restrição. No entanto, Malhut de Ensof, Berrinah Adalet, percebeu que seu recebimento era apenas passivo e queria adquirir equivalência de forma com o Criador. Isso levou ao Tzintizum, onde Malchut restringiu a recepção da luz e estabeleceu um novo sistema de hierarquia, o de Yosher, linha, onde a luz passaria a ser recebida de forma parcial e medida, conforme a intenção de doar. Portanto, antes do Tzintizum, todas as Berrinot estavam dentro da estrutura de Igulim perfeitos. Existia uma infinidade de desejos realizados e completos. Não havia limitação ou gradação entre as Berrinot, pois todas eram preenchidas igualmente. A restrição ocorreu apenas em Malhut, Berrinah Adalet, pois ela era a única que possuía o desejo completamente desenvolvido. Isso significa que, sim, podemos dizer que havia infinitos níveis de Igulim dentro das 5 Berrinot antes do Tzintizum. Antes do Tzintizum, a luz preenchia completamente Malhut de Ensof, e todas as Beshinot estavam em um estado de plenitude dentro dos Igulim. A progressão das Beshinot segue a ordem de Or Yashar, luz direta, onde a luz se revela em estágios, do mais sutil ao mais denso. Shoresh, raiz, Keter, o desejo ainda não está revelado, apenas a intenção de doar do Criador. 2 Aleph, Berrinah Aleph, Rohimah. A primeira recepção da luz ocorre, um desejo surge, mas ainda sem consciência própria. 3 Bet, Berrinah Bet, Binah. Surge o desejo de doar, ao perceber a qualidade do Criador. Aqui, há um despertar para a doação. 4 Gimel, Berrinah Gimel, Zeir Anpin. Combinação entre recepção e doação, um desejo intermediário. 5 Dalet, Berrinah Dalet, Malchut. O desejo pleno e consciente de receber. Malhut, ao perceber que está apenas recebendo, decide restringir a recepção, Tzintizum, e isso marca o fim do estado de Ensof, introduzindo uma nova ordem onde a luz passa a ser recebida de forma restrita, conforme a intenção de equivalência de forma com o Criador. Dentro dos Igulim, cada Berrinah existia como um círculo completo, já que antes do Tzintizum não havia diferenciação hierárquica ou linha direta, Kavi. Capítulo 3. Análises e exemplos. Primeiro, um exemplo prático seria a diferença entre um grupo de amigos sentados em círculo para conversar e uma fila de pessoas esperando atendimento. No círculo, Igulim, todos estão igualmente posicionados, sem hierarquia ou ordem de prioridade. Isso representa a luz infinita antes da restrição, onde todas as Beshinot recebiam igualmente, sem distinção. Já na linha, Yosher, há uma sequência ordenada, onde cada pessoa ocupa uma posição específica e segue um processo. Isso simboliza a estrutura após o Tzintizum, onde Malhut restringe e a recepção ocorre de forma gradual e hierárquica, conforme a capacidade de equivalência de forma com o Criador. Segundo, um outro exemplo mais complexo que envolve moral e ética seria a diferença entre um sistema de direitos iguais para todos, Igulim, e um sistema baseado em mérito e desenvolvimento pessoal, Yosher. Imagine uma sociedade onde todos têm exatamente os mesmos direitos, deveres e acesso a recursos sem distinção, Igulim. Isso parece justo à primeira vista, mas não leva em conta as diferenças de esforço, responsabilidade ou contribuição de cada um. Por outro lado, um sistema baseado em mérito, Yosher, reconhece que as pessoas devem se desenvolver e se esforçar para alcançar níveis mais elevados de responsabilidade e recompensa. Isso reflete o modelo da luz direta, Or Yosher, onde a recepção da luz depende do refinamento e da equivalência de forma com o Criador. Assim, enquanto Igulim representa um estado potencial de perfeição onde todos são iguais perante a luz, Yosher mostra o caminho pelo qual cada indivíduo precisa se desenvolver para alcançar essa perfeição de maneira consciente e merecida. Agora, vamos para um terceiro e último exemplo, para explicar o Criador que é o bom que faz o bem, a criatura como Malhut de Ein Sof antes e depois do Tzintizum. Imagine um grande rio que flui de uma nascente inesgotável no topo de uma montanha. A água desse rio é pura, fresca e abundante, descendo livremente para nutrir tudo em seu caminho.
Esse rio representa o Criador, o bom que faz o bem, uma fonte infinita de doação, que flui sem restrições. Agora, imagine um vasto lago no vale abaixo, que recebe essa água em abundância. Esse lago simboliza Malhut de Ensof antes do Tzimtzum, onde toda a luz do Criador é recebida sem restrições. O lago está completamente cheio, sem distinção, absorvendo tudo o que o rio lhe oferece. Mas então, esse lago percebe algo profundo: ele só recebe e não doa. Isso cria um sentimento de vergonha, pois ele quer ser semelhante ao rio, deseja compartilhar e não apenas ser um recipiente passivo. Então, ocorre o Tzimtzum, o lago decide interromper a recepção direta da água. Ele cria um sistema de canais, pequenos riachos e cachoeiras que redirecionam a água para irrigar terras secas, alimentar outras fontes e gerar vida ao redor. Agora, o lago não apenas recebe, mas também se torna uma fonte de doação, controlando a forma como compartilha a água. Isso representa Malhut depois do Tzimtzum, a criatura que aprende a restringir sua recepção egoísta e recebe apenas na medida em que pode compartilhar, tornando-se semelhante ao Criador. Esse processo ensina que o verdadeiro bem não está apenas em receber, mas em aprender a doar conscientemente, equilibrando recepção e transmissão para atingir a equivalência de forma com o Criador. Por que Malhut se restringe? A restrição de Malhut e o caminho até sua correção. Malhut de Ensof, a criatura que contém em si todos os desejos e toda a abundância, experimenta a plenitude absoluta da luz do Criador, pois ele é o bom que faz o bem. Contudo, este prazer infinito, concedido sem esforço próprio, sem mérito adquirido, revela uma lacuna profunda e essencial, a ausência de equivalência de forma entre o recebedor e o doador. A criatura sente a dissonância entre sua natureza passiva e receptiva e a fonte da luz, que é a absoluta doação. Assim como um hóspede à mesa de um anfitrião generoso que oferece um banquete de delícias, Malhut, em um primeiro momento, se regozija no prazer que recebe. Mas logo um pensamento se infiltra em seu ser: se tudo o que recebo é sem esforço, sem minha participação ativa, sou apenas um recipiente passivo, um reflexo vazio da vontade do outro. Assim surge o constrangimento, a vergonha existencial que sacode as fundações da criatura. E assim como um homem digno recusa-se a viver de esmolas, Malhut ergue-se e diz: não receberei a menos que possa receber como o doador doa. Eis o mistério da restrição, Tzimtzum Aleph, que não é negação da luz, mas a afirmação do desejo de semelhança. Malhut não renuncia ao prazer, mas ao prazer recebido sem intenção de equivalência com o Criador. Ela fecha-se para a recepção sem mérito, sela os portões da abundância, e nesse instante nasce o primeiro espaço para um processo ativo de retificação. O Criador, ao ver a decisão da criatura, não a abandona. Em sua infinita sabedoria, ele estabelece um sistema onde Malhut poderá receber a luz, mas com esforço próprio, mérito conquistado, em um trabalho onde cada passo, cada pequena conquista, reconstrói a relação entre Criador e criatura não mais como um banquete de um anfitrião e um convidado embaraçado, mas como um vínculo de parceiros, de equivalentes. Assim se inicia a descida da luz pelos mundos de Adam Kedimon, Atzilut, Beriah, e Etzira e Asiah, onde a criatura se veste com filtros e camadas, ajustando sua capacidade de receber de acordo com seu grau de correção. E cada estágio da jornada da alma é um refinamento, um despojar-se da recepção egoísta e um aprender a receber com intenção de doar. Por fim, quando Malhut corrige todos os seus desejos, a luz do Criador retorna sem barreiras, sem restrições, mas agora preenchendo um ser que não apenas recebe, mas recebe para doar. A criatura não é mais um simples receptáculo, mas um ser consciente, ativo, cuja alegria não é apenas o prazer recebido, mas a semelhança conquistada com aquele que é o bom e faz o bem. Assim se completa o ciclo. O hóspede que um dia envergonhou-se por comer sem mérito agora se senta à mesa com o anfitrião, não mais como um estranho que recebe, mas como um amigo que compartilha do mesmo propósito. E o Criador, em sua sabedoria, sorri, pois seu desejo era que a criatura não apenas existisse, mas que se tornasse, de fato, como ele. Capítulo final: A raiz da vida.
À medida que os ramos se estendem ao céu, sustentados por um tronco vigoroso e enraizados na profundidade da terra, assim também é a jornada do homem na busca pelo conhecimento e pela conexão com o Criador. O caminho que percorremos ao longo deste relato revelou que, para alcançar a verdadeira sabedoria, é necessário atravessar as camadas de nossa própria existência, despindo-nos das ilusões e descobrindo a essência que nos torna seres espirituais. A árvore da vida, como foi explorada ao longo dos capítulos anteriores, não é apenas um símbolo, mas um mapa para a ascensão da alma. Cada sefira representa um estado de consciência, um degrau na escada da realização espiritual, onde a fusão entre o humano e o divino se torna possível. E se há uma lição central que este percurso nos ensina, é que a verdadeira conexão não está nas palavras ou nos rituais externos, mas na intenção pura do coração, na anulação do ego perante o todo, na unidade com aqueles que compartilham o mesmo anseio pela luz. No ápice desta jornada, encontramos a resolução, a síntese entre a busca individual e o propósito coletivo. Pois não há sabedoria sem compartilhamento, não há revelação sem esforço, e não há luz sem a preparação adequada do vaso para recebê-la. O homem que persiste em sua escalada espiritual, mesmo diante das provações e das sombras de seu próprio desejo egoísta, finalmente compreende que a árvore da vida é um espelho de sua própria transformação. A Kabbalah nos ensina que o Criador é o bem absoluto, e seu desejo é conceder prazer infinito às suas criaturas. No entanto, para que este prazer não seja efêmero, é preciso que o homem desenvolva a capacidade de recebê-lo de forma semelhante ao doador. Isso significa trilhar o caminho da retificação, onde a luz oculta nos desafios se revela como a chave para a verdadeira ascensão. Assim, este texto não termina, mas se expande para aqueles que desejam continuar a caminhada. Que cada leitor possa enxergar, além das palavras, o convite à transformação. Pois a árvore da vida não é um conceito distante ou místico, mas uma realidade viva, pulsante dentro de cada um de nós. Que a sua seiva seja a sabedoria que nos nutre, e seus frutos, a doçura da conexão com o infinito. A jornada não se encerra aqui. Ela apenas se inicia naqueles que, com olhos despertos e coração sincero, ousam dar o próximo passo. São Paulo, 2025.